Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça. Eu queria compartilhar com você uma palavra que pode mudar a sua vida nessa manhã. Essa palavra está no livro de Efésios, no capítulo 6, e o versículo 11 e 12, que diz o seguinte: vista a armadura de Deus, para poder estar firme contra as ciladas de Satanás. Porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra demônios. Essa é uma palavra forte e definitiva. Veja, queridos, nós vivemos a vida aceitando o evangelho, ouvindo as recomendações bíblicas, mas nesse particular, por exemplo, entre muitos outros, nós não conseguimos crescer. Veja, se formos fazer uma pesquisa hoje, vamos chegar para um pai e perguntar como que está a esposa, a maioria vai dizer, olha, eu não estou bem com a minha esposa. A esposa vai dizer, eu não vivo bem com meu esposo. Filhos não se dão com irmãos. Pais têm problema com filho, filho tem problemas com pai. Nós vemos as igrejas divididas, né? Muitas igrejas divididas, um grupo que é assim, o outro que é assado. Nós temos uma divisão no meio do povo de Deus. E essa palavra, querido, ela vem para trazer um renovo para mim e para a tua vida, para que nós possamos compreender que nós estamos em uma guerra. A nossa igreja tem um livro, né, instituído por a grande mulher de Deus, a profetisa do Senhor Ellen White, que o nome é O Grande Conflito. Sabe do que esse livro trata? Da briga entre Deus e o diabo, do conflito dos séculos, o grande conflito. Mas nós estudamos esse livro, dizemos que representamos a autora desse livro também, como igreja, e não vivemos isso. Mas nós estamos em guerra, nós estamos no campo de batalha, você compreende? A palavra de Deus em Romanos 1, 16 e 17 diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e depois do grego, porque nele quem, querido? No evangelho nós descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Quando nós aceitamos o evangelho eterno, nós descobrimos a justiça de Deus. Mas está cheio de gente dentro da igreja que diz que aceitou o evangelho eterno, mas não vive o evangelho eterno. Porque quando nós aceitamos o poder do evangelho eterno, nós vivemos a justiça de Deus e não há conflitos. Os conflitos desaparecem, o nosso conflito é contra Satanás. São Paulo diz lá em Filipenses, considere todo mundo melhor do que você. Se eu fizer isso a partir de hoje, eu vou ter uma semana sem briga, sem problema, sem estresse, sem desgaste, porque todo mundo é melhor do que eu. Mas nós temos dificuldade de viver o poder do evangelho. E essa expressão de São Paulo também, em Efésios, nos diz que nós estamos em guerra. E ele fala que a nossa guerra não é contra esposo, não é contra esposa, não é filho contra filho, não é irmãos de igreja. Nosso conflito é contra Satanás. Mas nós estamos perdendo. Satanás olha para as igrejas, para as famílias, inclusive hoje, como nunca, vivenciamos isso. E quem aqui é bom para levantar a bandeira da autossuficiência e que não passa por isso? Quem? Mas Satanás olha e diz, olha, eu estou deitando e rolando nesse particular porque os crentes, de fato, eles não vivem. Quando nós aceitamos a Cristo, irmão, nós perdemos os nossos direitos. O direito é do Senhor Deus. É aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus acha, aquilo que Deus recomenda. Então a palavra de Deus, ela vem para dizer para nós que é tempo de mudança. É tempo de olharmos direito e seguirmos com certeza e fazermos as coisas certas. Porque Jesus Cristo está voltando. E se nós ficarmos desapercebidos, não vamos chegar a lugar nenhum. Você já viu aquela expressão nadar, nadar e morrer na praia? É isso que pode acontecer com muitos de nós se não fizermos um conserto. A nossa batalha é contra Satanás. E o que mais Satanás tem medo é de descobrir isso. O que mais assombra Satanás não é teologia, não é Bíblia, não é nada. O que mais assombra Satanás é um homem ou uma mulher de Deus que paga preço, que compreende, que anda diante de Deus e conhece os seus ardis. E a palavra de Deus está dizendo que nós estamos em guerra contra o poder das trevas. Teu problema não é tua esposa, teu problema não é teu esposo, teu problema não é teus filhos, não é teu pai, não é teus irmãos de igreja, é Satanás. É hora então de compreendermos isso, tomarmos uma atitude, buscarmos a Deus com muito mais precisão e vencermos esse demônio. Passar por cima de Satanás e ser vitorioso em nome de Jesus. Creia nisso, se submeta a isso.
Confie nisso e lembre-se, a certeza traz vitória, mas a dúvida só traz derrota. Não tenha dúvida em nome de Jesus.